Olá, pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Conosco aqui o Hermes. Ei, Hermes! Bom, gente, vamos lá! Hoje a nossa aula vai ser sobre forças de atrito. O que são as forças de atrito? Como que essas forças de atrito existem no nosso dia a dia, né? O que é coeficiente de atrito, que é muito tratado, tá? Nas equações, nas questões lá do Enem. E, lógico, as nossas questõezinhas, tá? Para a gente destrinchar aqui. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, o que é força de atrito, tá, gente? Dá uma olhadinha nessa figura aqui que eu quero muito que você dê uma prestada de atenção, uma visualizada nisso que eu vou mostrar. Quando você coloca um objeto, tá aqui essa caixa aqui, sobre uma mesa, você já parou para prestar atenção que os dois objetos eles estão em contato ali? E se você tirar um pedacinho desse e olhar no microscópio, você vai ver algo parecido com isso aqui que está no quadro? Como assim? Existem uma sequência gigante de irregularidades, tanto no objeto de cima quanto no objeto de baixo. Por mais que você ache que a sequência seja lisinha, igual essa mesa bonita que está aqui do meu lado, por mais lisinho que ele te pareça, se você olhar no microscópio, você vai sim ter irregularidades. Esses poros podem ser mais fundos ou mais rasos, é que produzem, que provocam as forças de atrito, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma simulação que vai exatamente te ajudar a desenhar isso na sua cabeça. A simulação de força de atrito é essa aqui. O que ela traz para a gente? Olha só, você tem aqui um livro de química sobre um livro de física. Você tem um peso, tá certo? Aquele livro está forçando, né, fazendo uma força sobre o livro de cima, que é o de química, sobre o livro de baixo. Então, você tem uma força aqui. Essa força que você tem, você vai visualizar exatamente aqui em cima na nossa simulação. Repara que se eu balançar aqui, eu estou balançando o livro de química aqui. Repara que o livro é azul, tá legal? Se eu balançar aqui, olha, o livro lá embaixo mexendo, você está visualizando aqui o livro mexendo? O que está acontecendo aqui? Olha só, eu tenho as irregularidades do livro de cima e as irregularidades menorzinhas do livro de baixo. Quando eu encosto um no outro e continuo a atritar, o seu movimento passa a ser tão maior que as moléculas se agitam absurdamente. Chega até a esquentar aquele livro. Tá conseguindo ver que aqui esse termômetrozinho sobe? E aí, na hora que eu paro, o termômetro desce. Mas se eu continuar fazendo esse movimento ininterruptamente, olha o que vai acontecer. Eu vou perder moléculas a ponto de eu reduzir, olha bem, o tamanho dessas irregularidades do livro de cima com o livro de baixo. O que quer dizer isso? Vai mostrar para você que quando você movimenta, você acaba tendo alteração no valor da força de atrito. A força de atrito poderia ser maior quando você tem irregularidades maiores. Vai ser menor quando você tem irregularidades menores. Mas quando você consegue movimentar, você tem irregularidades menores ainda, né? E aí você vai ter uma força de atrito menor, tá bom? Bom, vamos continuar com os nossos slides. Olha só. O que eu tenho aqui então? A força de atrito você deve olhar através dessas rugosidades. Foi isso que a gente acabou de mostrar, tá? Você tem essas irregularidades no seu objeto. E a gente chama isso de rugosidades. É isso, então, que causa essa força de atrito. Bora! Bom, então, a força de atrito, ela vai aparecer para a gente de 3 formas. Eu vou numa outra simulação para te mostrar como é que são essas formas. Olha bem o que vai acontecer aqui.
Quando você pega a força de atrito, agora eu vou nessa de cá. Quando você pega um carinha, eu vou marcar aqui que eu quero ver a soma das forças. E aqui tá tudo parado, então a soma das forças é 0, ok? Tudo bem? Agora eu quero que esse carinha faça força nessa caixa. O que que vai acontecer? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa caixa e colocar uma coisa bem pesada. Eu quero mesmo que seja pesada mesmo, tá? O que que vai acontecer com esse carinha aqui? Repara o que está acontecendo. Quando eu faço uma força, eu tenho que ficar empurrando para você visualizar, tá? Quando eu faço essa força, repara aqui que eu tenho a força aplicada para empurrar a geladeira para o lado da direita, mas o atrito atuando para o lado da esquerda. E a soma das forças igual a 0. Por que que está acontecendo, gente? Porque quando você faz uma força, o atrito está ali. Ele já existe, independente de você fazer força ou não. Ele vai responder. Se você fizer uma força igual esse carinha fez, de maneira que não consiga vencer o atrito, você vai ter ainda a sua força resultante igual a 0. Ou seja, você não conseguiu botar aquela geladeira em movimento, tá? Agora eu vou fazer mais força, mais força, mais força. Quanto mais força eu fizer, repara que o cara vai até se inclinando, eu estou aumentando a força aplicada, mas a força de atrito ela está respondendo. Quando ela responde, ela faz exatamente a quantidade que foi aplicada nela. Por quê mesmo? Porque ela está mantendo aquele objeto parado. A força resultante aqui continuou 0, certo? Então, bora. Mais força, mais força, mais força, mais força, mais força, mais força. Eu vou chegar no limite de 500 aqui da força aplicada e esse objeto não conseguiu, esse cara não conseguiu movimentar esse objeto. Sacou o que que aconteceu? A força de atrito para trás está exatamente igual à força aplicada e a resultante é igual a 0. Entendeu até aqui? Bom, agora eu vou colocar essa caixa aqui, só para você ter uma noção, só para você ver uma força menor. Quando eu empurro essa caixa, está acontecendo a mesma coisa, olha, 33 newtons, a resultante das forças é 0, eu estou aumentando, 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 e daqui a pouco vai acontecer, olha, uma resultante de forças. Por que que deu uma resultante de forças aqui? Repara, o carinha começou a se movimentar. Por que que deu essa resultante de forças aqui? Porque a força aplicada, tá vendo aqui no desenho? Está maior do que a força de atrito. Então, você conseguiu chegar num local, numa situação em que a força que você fez venceu o atrito. Nesse limite de vencer o atrito, a gente chama de força de atrito estático máxima. E esse ponto aqui, olha, que ele está fazendo força, 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 mas não está movendo, a gente chama de atrito estático. Pega uma cola no nome, estático, não quer dizer parado, tá? Então, enquanto tiver atrito estático, quer dizer que a força que você fez não movimentou o objeto. Na hora que você chegou na força de atrito estático máxima, quer dizer que você está no limite que o atrito suporta. Dali para frente, você vai ter uma outra força chamada força de atrito cinético. E olha uma coisa interessante, olha, ela deu uma caidinha, ela reduziu um pouquinho e ela vai, esqueci de marcar aqui, né? Ela deu uma caidinha, ela vai reduzir um pouquinho e você vai conseguir visualizar uma resultante de forças aqui. Tá legal? Essa resultante de forças vai mostrar que a força aplicada está maior do que a força de atrito para cá. Tá legal? Deu para entender isso? As 3 forças de atrito, elas estão colocadas aqui na nossa simulação. Vamos voltar lá para a gente visualizar no nosso slide como que isso vai ficar. Olha bem. Na primeira, eu coloquei a força de atrito estático. O que que eu quero que você faça? Eu quero que você pense no seguinte, é aquele carinha empurrando a geladeira, não foi? Então, você vai ter aqui uma força que o carinha está fazendo, que está empurrando a geladeira para frente, e aí a gente chamou de força aplicada, e você também vai ter uma outra força que está segurando, vou desenhar no pé aqui, ó, que está segurando esse objeto. O que que a gente vai chamar ela? Vai chamar ela de força de atrito,
Tá legal? O que você tem certeza? O que você pode ter certeza? É que a força aplicada é igual à força de atrito. Porque você ainda não conseguiu mover o seu objeto. Tá bom? Até aqui tá tudo bem? Bom, agora a gente vai pular para a nossa força de atrito estático máxima. O carinha, gente, ele vai continuar empurrando esse objeto, fazendo mais força ainda, fazendo uma força maior ainda, só que ele vai ter uma força de atrito estático no limite. Força de atrito estático é máxima. O que vai acontecer com ela aqui? Essa força de atrito estático é o máximo que o atrito suporta. A partir dali, você vai ter um atrito chamado atrito cinético. Uma coisa importante, é possível calcular a força de atrito estático máxima, tá? O que é a força de atrito? Como que você calcula? Vamos colocar assim. Primeira coisa que eu quero que você olhe é para esse número. Coeficiente de atrito estático. Lembra na hora que eu mostrei os desenhos das superfícies que a gente olha através do microscópio? O coeficiente é um número que mede aquelas irregularidades. Para todas as superfícies que estiverem em contato, você vai ter um coeficiente de atrito estático entre elas. Tá legal? Então, normalmente, quando a gente está lá no Enem, eles dão esse número ou arrumam alguma forma de você determinar esse número, já te falando quem é que está interagindo, né? Quais superfícies que estão interagindo. Então, aqui você tem um coeficiente de atrito estático, que é, que é o máximo que a força de atrito estático suporta. Outra coisa é a força normal. A força normal é aquela que a gente falou lá na aula passada, que fala que a superfície faz de reação sobre o objeto. Se você estiver sentado na cadeira estudando agora, a força normal sobre você é o seu peso. Entende essa lógica? Quer dizer, parte do seu peso, porque você pode estar com a perna para baixo, uma mão sobre a mesa, enfim. Deu para entender? Que ali você vai ter, então, uma força de reação que vai empurrar esse objeto para cima. Então, essa força normal aqui é o valor. Quando a gente está numa superfície plana, a gente normalmente trata como se fosse o peso do nosso objeto. Tá tranquilo? Deu para entender até aqui? Tudo bem? Bora, vamos continuar então. Aí, a gente vai chegar na força de atrito cinético. O que aconteceu na força de atrito cinético mesmo? O cara empurrou, não foi essa geladeira, foi aquela caixinha, mas eu vou desenhar na geladeira. Ele fez uma força tal que ele venceu o atrito. Quando ele venceu o atrito cinético ficou menor. Então, aqui vai ser um FC. O atrito é menor do que a força, então você vai ter uma resultante. Quando você tem uma resultante, aí a gente pode falar que vai haver uma resultante aqui, provocando uma aceleração. Por conta disso, o cara consegue movimentar essa geladeira, no caso do meu desenho aqui agora. Tá bom? Deu para sacar? Bom, vamos fazer uns exercíciozinhos para a gente ver como é que o Enem cobra as forças de atrito da gente. Vamos lá. Enem de 2013. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão sob seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Gente, é muito importante que você saiba desenhar. Olha bem como é que eu fiz aqui nesse desenho. Você tem aqui uma rampa e um menininho está subindo a rampa. Quando você sobe, você está empurrando. Quando você anda, você consegue visualizar isso no seu pé? Quando você anda, olha para onde que você está fazendo a força. Vou de novo. Você está fazendo a força para frente. Você está se movimentando para frente, mas você está fazendo a força para trás. Você está empurrando o chão. Por conta disso, o chão te empurra para frente. Quando isso acontece, tá?
Olha aqui, eu tô usando, inclusive, o pé do menino aqui, tá? Esse pezinho aqui, só para mostrar esse desenho. Você tem uma força de ação para baixo não, para trás, na rampa, que a gente chamou de força F, certo? E aí, a rampa vai responder, provocando uma reação que vai ser a força de atrito, ajudando o menino a se movimentar. Tá legal? Então, para que lado, como é que foi, para que lado que foi, que desenho que foi que essa força de reação fez? Ela fez um desenho paralelo à rampa, certo? E contrário à força de ação que foi feito sobre ela. Tá legal? Então, vamos ver aqui. Quais são as opções? Perpendicular ao plano? Nem. Já sei que não é, né? A gente acabou de ver que ela é o que mesmo? Paralelo com a rampa, não foi? Paralelo ao plano no sentido contrário do movimento. O movimento está para cá, o menino está subindo, a força também estava no sentido igual ao do movimento. Então, não é no sentido contrário, é no mesmo sentido do movimento, certo? Paralelo ao plano, no mesmo sentido do movimento. Essa é a nossa questão, é a nossa resposta. Só para finalizar, horizontal e no mesmo sentido. Que mané horizontal? Se o plano era inclinado, como é que você vai falar que o negócio é horizontal? Tá certo? Né? Pegadinha mesmo, para a gente ver se a gente erra. Vertical, você está andando verticalmente? Você está subindo verticalmente? Você não está. Tá legal? Pegadinha para ver se a gente erra. Vamos ficar esperto nessas questões do Enem. Outra questão, olha só, essa daqui é de 2012. Vamos lá. Enem está adorando fazer, obviamente, ele sempre gostou de contextualizar, mas está adorando trabalhar com freio ABS. Vamos ver o que ele trouxe aqui nessa. O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram que a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. Ou seja, os testes demonstram que a partir de uma dada velocidade, é melhor você deixar as rodas rodando normalmente do que elas deslizando. Bora! O ganho na eficiência da frenagem, na ausência desse bloqueio das rodas, resulta do fato de que, vamos lá, como que eu vou saber como que foi a eficiência? O coeficiente de atrito estático tornar-se igual ao dinâmico? Gente, o coeficiente não é, vou até colocar de vermelho aqui para a gente marcar com bastante ênfase, o coeficiente não é igual, ele é diferente, tá? O coeficiente de atrito cinético é sempre menor do que o coeficiente de atrito estático. Vamos continuar. Vou apagar aqui. O coeficiente de atrito estático ser maior do que o dinâmico, beleza, até aí tá ótimo. Independentemente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento. É essa a minha resposta. Por quê? Quando as rodas travam, elas causam o escorregamento do carro. Aqui está essa justificativa para você estudar em casa. Denominado atrito cinético, tá? Sabendo que o coeficiente estático é maior do que o dinâmico é a mesma coisa que cinético, tá bom? Fazemos a frenagem com força de atrito estático, ou seja, você vai ter uma frenagem mais eficiente, tá legal? Por isso, a ABS é mais eficiente do que sem ABS, tá legal? Entendeu a ideia? Essas outras opções são só pegadinhas para você para você tentar se equivocar nessa história de coeficiente de atrito estático ser maior ou ser menor do que o coeficiente cinético. Guarda isso, coeficiente cinético ou dinâmico é sempre menor, tá legal? Bora! Essa questão de 2012 também trata de freios ABS, mas ela traz gráficos, eu achei ótima. São uma importante medida, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas, parará, e aí ele descreve todo o funcionamento do nosso freio ABS. Quando as rodas travam, a frenagem é governada pelo atrito cinético. A gente já sabia disso porque a gente fez a questão anterior. As representações esquemáticas das forças de atrito, FAT, e os pneus na pista, em função da pressão aplicada,
no pedal do freio para os carros sem ABS e com ABS são. Gente, vamos guardar isso aqui, ó. Sem ABS, com ABS. O que acontece sem ABS? A força de atrito aumenta até atingir o seu pico máximo. Quando ela termina no seu pico máximo, ela desce e ela vai passar a ser um atrito cinético. Certo? E aí, com o ABS, como que ela vai fazer? Ela nunca vai atingir o seu pico máximo. E aí, ela vai soltar as rodas, elas vão ser liberadas e vão tornar a começar de novo o processo. Vão chegar no pico, vão soltar, aí vai começar de novo, vão chegar no pico e assim ela faz até a velocidade se transformar. Tá legal? Essa é a nossa resposta da questão. Os outros gráficos, de novo, são só pegadinhas para você. Bom, gente, eu agradeço muito a presença de vocês na aula de hoje. Agradecemos ao Hermes que esteve aqui conosco. Muito bom ter estado com vocês e até a próxima aula.